Bonjour tout le monde, salut! Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience dans cette vidéo de mon apprentissage de français. Comment j'ai pu apprendre le français en 6 mois? Est-ce que c'est possible? Bon, je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je vais faire une petite présentation. Je m'appelle Aline, je suis brésilienne. J'ai 31 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille et je vis en France. Ça fait 12 ans, 12 ans et demi. J'habite au sud-ouest de France, en une ville qui s'appelle Gujan-Mestras. Voilà. J'adore la vie en France. Mon expérience de vie ici, c'est très bien. J'adore les endroits, les paysages magnifiques que la France nous offre. Je suis architecte, c'est mon métier du Brésil et j'ai fait la validation de mon diplôme et aujourd'hui, je travaille comme décoratrice d'intérieur. C'est super pour moi et ça, c'est possible parce que j'apprends le français plus rapide. C'est ça que je voulais vous partager. Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para vocês, para não perder o costume, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não ficar de fora de nenhum conteúdo. Bom, gente, eu fiz uma pequena apresentação para vocês do meu francês. Queria deixar bem claro aqui que eu não sou fluente, mas com o meu francês eu já consigo me comunicar muito bem nos lugares que eu mais preciso, que é médicos, prefeitura, vários lugares assim que é necessário se comunicar, né, no cotidiano, no trabalho. E é isso que eu queria explicar para vocês. Muitas pessoas me deixaram nos comentários para eu explicar, para eu compartilhar com vocês a minha experiência e dar algumas dicas de petit conseil para vocês aprenderem, se aventurarem, porque é uma aventura, é um desafio. E eu vou partilhar com vocês aqui agora como que eu fiz para aprender. Muita gente me pergunta, Aline, você já falava francês? Você já sabia alguma coisa quando você entrou na França? E assim, gente, eu falava bonjour, ça va, era tudo. E aí eu fui aprendendo, eu entrei numa empresa para trabalhar e foi assim, rápido, porque... Sabe quando você liga um start de sobrevivência? Foi exatamente o que aconteceu comigo. É quando você se vê numa situação ali que você precisa, gente, eu acho que nós, seres humanos, a gente tem muito isso, sabe? Mas, por outro lado, eu conheço pessoas que moram aqui há décadas e não falam francês. Então, assim, aquela história de falar assim, quando eu chegar lá eu aprendo, é automático. Não, gente, não é automático. Isso vai depender muito de você, da sua dedicação, sabe? O primeiro ponto que eu acho que assim, que é primordial para você aprender francês, aprender o máximo de palavras que você puder. Aprender, gente, como as crianças aprendem. Aprender o alfabeto, as cores, os números, palavras soltas. No começo é difícil você construir uma frase perfeita. Então, assim, você vai aos poucos construindo as frases. No começo, eu falo que a gente parece um índio aqui. E para as pessoas tá tudo bem, desde que você consiga se expressar, né? E elas consigam te compreender. Então, como que eu fiz? Eu comecei a estudar o Duolingo, que é uma aplicação gratuita, que eu já deixei aqui no canal, né? Os 5 aplicativos que você precisa ter para morar aqui na França. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você dar uma olhada. Então, o Duolingo é um aplicativo que no começo você fala assim, que chatice, né? Porque ele começa do começo, para você aprender frutas, coisas básicas. Gente, mas é muito importante, porque com o passar das lições, eles vão te dando mais frases para você aprender uma frase mais completa, e isso é super importante. Outra dica que eu vou dar para vocês, tudo é em francês, gente. Filme, série, vídeos, podcast, música, tudo que você consome no seu dia a dia, né, de conteúdo, que seja ele em francês, né? Se você gosta, Aline, eu gosto eu tenho interesse sobre blogueiras, sobre moda, sobre espiritualidade. Gente, existem muitos conteúdos em francês sobre isso. Então, assim, pesquisem, né, no YouTube, em todos os lugares. O que eu fiz? Quando eu ia vir pra cá,
eu comecei a seguir várias blogueiras, né, que falavam do cotidiano, de assuntos que eu gostava, sobre maternidade e tudo, e comecei a seguir elas, pra eu estar inserida, né, no dia a dia, pra eu entender o que elas estavam falando. Série, gente, tudo em francês, tá? Com a legenda em português no começo. Hoje, eu já consigo assistir uma série só com francês, né? E eu coloco a legenda em francês pra eu já me ligar e tudo naquilo que eles estão falando, mas se eu escutar só em francês, sem a legenda, eu também vou entender, né? Eu habituei o meu ouvido. E isso, gente, é uma questão de hábito mesmo, porque o nosso cérebro, ele é feito para poupar energia. Por isso que quanto mais velho nós somos, mais difícil de aprender alguma coisa. A Heloísa chegou aqui com 3 anos e com 3, 4 meses ela já estava entendendo o que a professora falava. Então assim, gente, é muito rápido para eles. Para nós já é um pouco mais lento. Também vai depender, gente, de cada um. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior e tem outras pessoas que vão ter uma dificuldade maior, mas nada impede você de aprender. Isso vai depender 100% de você. Muitas pessoas acreditam que quando a gente chega aqui na França, a gente já tem que começar ou na limpeza ou tem que começar na obra. Isso daí, gente, depende, né? Porque se você não fala nada, você vai começar o quê? Em qual trabalho? Num trabalho que não precisa falar, no trabalho da limpeza, no trabalho na obra, e muitas vezes ainda assim precisa aprender ou precisa falar alguma coisa. Mas isso vai depender do seu nível de idioma. Por isso que hoje eu considero que falar francês está no topo, né, das listas do que você tem que ter para morar aqui. O primeiro de tudo é o documento e depois é o idioma. Então assim, eu foquei muito em falar o francês nos primeiros meses que eu estava aqui. As mensagens, gente, eu deixei meu celular no francês. Então, assim, quando eu ia escrever alguma coisa, o próprio telefone, eu começava a escrever uma palavra, ele já, né, continuava essa palavra para mim. Então, isso era bem legal, porque eu não precisava ficar me preocupando em escrever corretamente, porque o celular faz isso para nós. Então, assim, o importante, o que você tem que focar é na fala, é no diálogo. E isso, gente, é o cotidiano. Então, por isso que eu falo que um dos erros que os brasileiros mais cometem aqui quando chegam é se conectar com outros brasileiros. Não é um crime fazer isso, tá? Mas quanto mais você se afastar da tua língua, né, materna, e se conectar com a língua que você quer aprender, vai ser melhor para você, vai ser mais fácil. Então, por isso, a dica que eu dou é se conecte, gente, com pessoas do idioma, pessoas francesas. Então, você se inscreve numa aula de dança para você fazer amizade, ou num pilates, ou até mesmo na academia, e não tenha vergonha, porque, gente, eu vou falar uma coisa, quando eu cheguei aqui, eu tinha vergonha, eu tinha medo das pessoas falarem comigo, então eu colocava um fone de ouvido, abaixava minha cabeça e esperava em Deus que ninguém falasse comigo. E isso, gente, é um erro, tá? Então eu tô falando aqui pra vocês não fazerem isso. Mete a cara mesmo, vocês já têm um ponto a mais, gente, porque vocês já falam português. E muitas pessoas aqui falam só francês, a maioria, na verdade. Todo mundo tem uma ideia de que, todo mundo fala inglês. Não, nem todo mundo fala inglês, gente, aqui, tá? Então, assim, você tá no nível a mais, você já fala uma língua, você já tá aprendendo outra, então não se sinta rebaixado, sabe, por não falar a língua deles, você está aprendendo. E eu tive sorte, eu falo, porque eu me deparei, gente, com pessoas muito acolhedoras, tá? Pode ser que existam por aí pessoas que falam assim, os franceses são grossos, não têm paciência e tudo mais. Eu respeito a opinião deles, mas não é o que eu vivi aqui. Eu não posso falar isso. As pessoas aqui sempre me acolheram, me ensinaram, tiveram paciência comigo. Então isso também me deixou um pouco mais confortável. E o legal, gente, também, é que assim, eu tive um balanço, né? Eu fiz amizade com senhores de idade, de 60 anos. Então eles me ensinaram uma linguagem mais formal, né, que é uma linguagem mais assim respeitosa, né, mais calma. E eu tenho amigos aqui que são da minha idade, 30 anos e até mais novos, que eles já me ensinam uma linguagem mais jovem, né, que eles falam gírias igual a gente, palavras assim que você não vai aprender num curso, por exemplo. Por exemplo, um dia a gente estava numa festa e uma menina olhou para mim e falou assim: "C'est ton mec?" Ela falou pra mim, eu olhei pra ela e ela tava olhando pro Herbert. Ela tava querendo me falar o quê? Tipo assim, ele é teu? Mac? Aí eu não entendi. Depois aí
O que que eu faço? Eu fico com o meu celular na mão, né? Aí eu catei meu celular, Mac, no tradutor, que eu sempre faço isso, gente. Isso é uma dica que eu falo. Você escuta uma palavra diferente e eu gravo ela na hora, eu repito, aí eu coloco no tradutor para eu entender o que que fala e eu anoto essa palavra. Eu tenho um bloco de notas no meu celular que eu anoto a palavra e o significado. Então, assim, vai depender de você. Então, se ton mec é o teu namorado, é o teu garoto, é o teu boy, é tipo isso, sabe? É uma linguagem muito jovem. E aí, gente, vai depender muito de você, da sua abertura, né? Muita gente fala assim, os franceses não dão abertura. Não, na verdade é você que não dá. Porque eu percebi isso. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei mais na minha, mais retraída, não dava abertura. E aí eu comecei a me soltar mais e eu recebi deles o mesmo. Então, assim, no geral, gente, para aprender francês não tem uma regra básica, né? O que eu falo para vocês é o seguinte: existe maneira de você aprender o francês gratuito, sem precisar investir em cursos caríssimos. Eu já vi cursos de 2, 3, 4 mil reais. Eu não precisei fazer isso. Foi a minha busca, o meu dia a dia, que você também pode fazer. Pesquisar, ver vídeos, séries, filmes, aprender o máximo de palavras. Esse é o grande segredo. Aprenda o máximo de palavras que você puder, o significado dessas palavras, a forma de falar, porque a pronúncia aqui, gente, é tudo. Como eu falei pra vocês aí no começo do vídeo, fiz uma pequena introdução, eu gravei uma frase que eu falava em todos os lugares. Bonjour, je suis brésilienne, je parle pas beaucoup de français, vous pouvez parler lentement, s'il vous plaît? Então, assim, a pessoa já ali no impacto, ela já sabe que você não é. Então, existem formas dela falar com você, 3 palavras diferentes, o mesmo significado, entendeu? Os números, por exemplo, são hiper difíceis aqui, né? Para você aprender números, horas, é difícil. Então, você precisa de uma busca, de uma entrega. Então, assim, eu acho que esse foi o diferencial. Em 6 meses, eu já estava falando no telefone. Então, esse é o ponto que eu falo assim, bom, a pessoa fala francês. Porque você não tá vendo a pessoa, você não consegue fazer gesto. Então, eu acho que esse é um ponto que você fala assim, olha, a pessoa já tá no grau, ela já tá falando francês. Então, eu acho que é isso. Existem em toda a França cursos gratuitos de francês. É só você procurar por associações de estrangeiro, tá? Eu já fiz um curso aqui na minha cidade, né? Foi super legal, porque lá tinha bastante estrangeiros e lá, gente, eu vi o quão privilegiada eu sou de ser brasileira. Por quê? Eu conheci pessoas da Camboja, da Polônia, da Alemanha e assim, gente, eles têm muita dificuldade em aprender, sério, porque o idioma deles é muito diferente, é muito. Se você comparar o português com o francês e essas outras línguas do mundo, você vai perceber o quão privilegiado você é de ser brasileiro. Então, assim, o francês, ele não é o idioma mais fácil do mundo, porém, ele não é o mais difícil. Então, assim, gente, se apegue nisso, sabe? Você é um privilegiado de falar português, tá? Você vai ter uma facilidade de falar o francês, sim. Não se apegue que, francês é uma língua muito difícil. Quanto mais você pôr na tua cabeça que é difícil, mais vai ser. Então, assim, elimina esse tabu, sabe? O francês é uma língua hiper elegante. Quando você começar a falar, você vai perceber que é maravilhoso, é uma experiência incrível. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Essa é a minha experiência. Eu tenho muito ainda para aprender. Espero muito em breve estar bem fluentona falando, mas esse francês que eu tenho hoje já é bacana para mim, né? Quando eu falo com outras pessoas francesas, eles falam assim: "Nossa, você fala bem". Eu não consigo ver isso, mas se eles estão falando, gente, quem sou eu para falar que não, não é mesmo? Então é isso, eu queria deixar esse recado para vocês. Espero que vocês estejam gostando, gente, do meu conteúdo. Pode deixar aqui nos comentários sugestões para os próximos vídeos. E é isso aí. Beijo no coração de vocês e à bientôt!